Olá, eu sou Maurício Rocha e Silva, eu sou o editor da revista Clinics, que é a revista oficial de ciência do Hospital das Clínicas de São Paulo e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O trabalho que eu vou apresentar aqui é um trabalho negativo, ou seja, um trabalho que mostra algo que não é significativo, mas é muito importante porque é um trabalho que sugere uma certa exclusão de tratamento para um quadro patológico. Então, nós estamos falando aqui de pré-condicionamento isquêmico remoto em pacientes com claudicação intermitente. Esse trabalho foi feito por Glauco Fernandes Sais e colaboradores, e ele vem da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do setor de cirurgia vascular. Então vamos por partes. O que é pré-condicionamento isquêmico? É algo que foi descoberto há cerca de 30 anos atrás e é uma ideia interessante, quer dizer, se você aplica uma série de curtos períodos de isquemia num território qualquer, esses períodos de isquemia, tipo 5 minutos, 3 a 5 vezes com intervalos, essas isquemias conferem proteção quando se submeter a esse mesmo órgão a uma isquemia prolongada. Isso é o que se chama pré-condicionamento isquêmico. Depois se descobriu, anos depois, nos anos 90, se descobriu o pré-condicionamento remoto, que é uma ideia completamente nova e interessante, na qual, se nós fizermos pré-condicionamento num território vascular, esse pré-condicionamento protege um outro território vascular dos efeitos de uma isquemia prolongada. Então, os autores examinaram aqui uma situação de isquemia grave, importante, em pacientes que sofrem de claudicação intermitente. Claudicação intermitente é um problema que surge quando uma artéria do membro inferior, ou dos dois membros inferiores às vezes, está parcialmente obstruída e esse paciente tem uma irrigação de má qualidade para os membros inferiores. A consequência disso é que quando essa pessoa caminha, depois de um certo número de passos, varia, claro, com o paciente, ele sente dor nas pernas. E isso se chama de claudicação intermitente. A tendência natural é parar até a dor passar, caminhar mais um pouco, parar e assim por diante. Então, o que os autores fizeram foi testar essa ideia de pré-condicionamento remoto, que foi praticado no braço, num dos braços do paciente, para ver se isso protegia o paciente do pré-condicionamento, da claudicação intermitente, desculpa. Então, eles estudaram 52 pacientes, 38 homens, com 63 anos de idade média, todos eles, é claro, portadores de claudicação intermitente. E o pré-condicionamento remoto foi aplicado no membro não dominante, ou seja, um destro recebeu isso no braço esquerdo e vice-versa. E foram feitos 3 episódios de isquemia, cada um durante 5 minutos, por inflação de um manguito, aquele mesmo manguito que a gente usa para medir pressão arterial, foi inflado acima da pressão sistólica e isso produziu isquemia de 5 minutos, desliga, espera um intervalo, faz de novo 3 vezes e esses pacientes foram todos divididos em 3 grupos e não havia diferenças epidemiológicas entre os grupos. O grupo controle sofreu 2 testes em esteira para ver até onde ele andava sem sofrer claudicação. E não houve pré-condicionamento no grupo controle para nenhum dos 2 testes. Depois o grupo A fez o primeiro teste sem pré-condicionamento e o segundo teste dias depois com pré-condicionamento remoto no braço. E o grupo B inverteu a sequência fazendo o primeiro teste de esteira com pré-condicionamento e o segundo sem pré-condicionamento remoto. E o que foi medido aqui foram 2 distâncias típicas, medidas padrão para claudicação intermitente, que é a distância inicial, que é a distância que o paciente consegue caminhar antes de sentir dor. E depois se pediu a ele que continuasse caminhando enquanto ele aguentasse para medir a distância de claudicação final, que é simplesmente o momento em que ele se sente totalmente incapaz de continuar andando. Então, o que foram os resultados aqui? A distância inicial, ou seja, a distância que produz dor. Então, o grupo controle sofreu 2 testes de pré-condicionamento. Aqui é interessante porque isso é um controle de boa qualidade. E o que se observou foi que no segundo teste o paciente andou mais do que no primeiro, indicando que houve um efeito de treinamento de marcha e que levou o segundo teste a produzir um resultado melhor do que o primeiro, que é uma marcha mais longa sem dor.
O grupo A, que sofreu o primeiro teste sem pré-condicionamento e o segundo com pré-condicionamento remoto, o que aconteceu foi que a distância inicial de claudicação foi maior no segundo teste, aquele com pré-condicionamento, do que o primeiro, um pouco como o controle. Só que, neste caso, a distância andada por esses pacientes foi maior do que a andada pelo paciente que controle, que não sofreu pré-condicionamento. Então, isso sugere que, além do treinamento, o pré-condicionamento produziu um certo resultado de melhora na claudicação inicial, na distância inicial de claudicação. Já o grupo B, que sofreu o primeiro teste com pré-condicionamento e o segundo sem, não teve diferença entre os grupos. Então, a nítida impressão que fica aqui é que no segundo teste houve o treinamento e no primeiro teste houve o pré-condicionamento e um compensou o outro e não fez diferença para esse grupo de pacientes. A segunda medida é que, no caso, é importante aqui. A distância total de claudicação, isto é, a distância até o ponto em que o paciente é obrigado a parar porque ele não aguenta mais andar. Não houve diferença entre os testes, ou seja, tanto faz fazer como não fazer o pré-condicionamento, tanto faz treinar como não treinar antecipadamente. O caso dos pacientes que não tiveram pré-condicionamento, não há nenhuma diferença no tempo de distância total de claudicação, não tempo. Conclusão, então o pré-condicionamento isquêmico aumenta a distância inicial de claudicação, o que é uma coisa razoavelmente boa. O pré-condicionamento isquêmico não afeta a distância total de claudicação e, portanto, ele não deve ser considerado como um método adequado para tratamento sintomático da claudicação intermitente. É claro que a única forma de curar um problema desses é reabrir a artéria que tem obstrução parcial, e isso é feito cirurgicamente. Esse artigo pode ser livremente lido e acessado no nosso site clinics.org.br e pode ser downloaded, porque Clinics é uma revista de acesso aberto gratuito. E, naturalmente, se você quiser emitir, meu caro colega, uma opinião técnica sobre esse trabalho, nós estamos dispostos a publicá-lo. Simplesmente entre no nosso site, você encontrará lá a maneira de submeter um comentário ou um artigo e nós teremos prazer em examiná-lo para publicá-lo. Muito obrigado.